Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasiligeeks. E hoje nós vamos apresentar para vocês a análise e testes do LG L80, esse smartphone da linha L3, que é um dos melhores modelos da linha e que vem com um diferencial que é a TV digital, além do suporte ao Dual Chip. Aqui, como vocês podem ver, ele é um aparelho relativamente grande, ele vem com uma tela de 5 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS. Essa tela tem uma resolução de 800 por 480 pixels. Não é uma resolução muito alta, principalmente se levarmos em conta o tamanho da tela. Ele tem uma densidade de 187 ppi. Apesar disso, a gente pode notar que a tela tem uma qualidade muito boa, mesmo tendo uma resolução abaixo do esperado. Aqui a gente está vendo que o aparelho é bastante rápido, ele tem uma resposta muito boa, assim como os demais aparelhos da linha L3. Aqui, dando uma olhada no aparelho, podemos ver na parte frontal a câmera de 1 megapixel, a câmera frontal de 1 megapixel. Aqui do lado estão os sensores de luminosidade e presença, aqui o alto-falante para ligações e aqui o logo informando que ele tem TV digital. Na parte inferior nós temos 4 botões capacitivos: voltar, home, menu e o de troca de chip. Esses botões eles não têm retroiluminação, assim como acontece na linha L2 da LG. Apenas nos aparelhos da linha L1 eles tinham iluminação ao fundo. Isso é um pouco complicado porque se você estiver usando o aparelho no escuro, você tem meio que adivinhar as posições das teclas, porque como elas não têm iluminação, você não consegue enxergá-las no escuro. Aqui na lateral esquerda do aparelho nós podemos ver o botão de volume. E aqui na lateral direita, o botão liga-desliga. Vejam que ele tem aqui uma pequena ranhura para você poder tirar a tampa dele. Aqui na parte inferior nós temos o conector micro USB para conexão de dados e carregamento do aparelho. E aqui um microfone utilizado para captar o som durante as ligações. Aqui na parte superior nós temos um conector P2 para fone de ouvido, mais um segundo microfone para cancelamento de ruído e aqui a antena da TV digital. É uma antena retrátil e ela fica fixa no aparelho. A tampa traseira do L80 ela é feita de plástico e tem um acabamento texturizado. Dessa forma não ficam marcas de dedos quando você toca nela e também é um pouco mais difícil de arranhar do que as tampas que são brilhantes. Aqui a gente pode ver a câmera traseira de 8 megapixels, ela possui foco automático. Aqui temos o flash de LED e aqui embaixo nós temos o alto-falante traseiro utilizado para o som externo. Algo interessante é que o L80 ele tem um acabamento um pouco diferente dos demais aparelhos da linha L3. A tampa dele é um pouquinho diferente e aqui olhando a parte frontal nós podemos ver que a tela é um pouco mais larga do que o de costume. Ele não utiliza uma tela no formato 16:9, a tela é um pouquinho mais larga, como acontecia no Galaxy Note original, por exemplo. A vantagem é que você consegue ter uma melhor visualização de páginas em relação às telas 16:9. Aqui, tirando a tampa traseira, nós podemos ver a bateria de 2.460 mAh. Aqui estão os dois slots para os SIM cards. Ele utiliza SIM cards no tamanho normal, não é micro SIM, o que é uma boa notícia para quem ainda utiliza chips antigos. E mesmo com um chip micro SIM você consegue conectá-lo, consegue encaixar através de um adaptador, ou pelo formato dele até você consegue encaixar até manualmente sem adaptador, mas tem que tomar um certo cuidado para não quebrar o slot. E aqui um slot para cartão micro SD que permite ampliar a memória, liberando espaço interno. O L80 utiliza a interface Optimus UI da LG, é a mesma interface dos demais aparelhos da linha L3 e ele possui também os mesmos recursos, como por exemplo o Nocom, que funciona com 2 toques na tela para poder despertar o aparelho, como a gente viu aqui agora. Ele tem alguns efeitos aqui para desbloquear a tela, bastante bacanas. Aqui na tela de desbloqueio ele tem atalhos para telefone, mensagens, e-mail e câmera. Também mostra aqui a hora e você consegue adicionar novos widgets clicando aqui para o lado e você pode escolher qualquer um desses, hora mundial, previsão do tempo. Então dá para você personalizar aqui a tela de desbloqueio. Aqui a tela inicial dele.
Vejam que ela utiliza a mesma interface, os mesmos ícones já conhecidos nos demais aparelhos da linha L3. Aqui, fazendo o efeito de pinça, você consegue ter uma visão geral de todas as janelas abertas e dá para você criar novas janelas para poder armazenar aplicativos e widgets. E também é possível remover arrastando até a lixeira. Segurando aqui por uns 2 segundos, você consegue ter acesso a uma tela que te permite adicionar novos atalhos, novos widgets, e também é possível trocar os papéis de parede através dessa interface. Você seleciona o papel de parede que você preferir. Aqui, clicando na barra de menus, você tem algumas opções, como a opção de adicionar widgets, temas, ajustes da tela principal. Aqui a barra de notificações, ela também usa o mesmo padrão dos demais aparelhos da linha L3. Então aqui você tem atalhos para algumas funções, habilitar ou desabilitar o Wi-Fi, rede de dados, acessar o KickMemo, o KickSlide. O KickMemo é um app que faz uma captura da tela e é possível você desenhar também por cima dessa tela. Você pode escolher aqui o tipo de caneta que vai usar, a cor, e consegue desenhar. Também é possível fazer um recorte de um trecho específico. Você pode recortar apenas um trecho específico. E ele permite você compartilhar e salvar essa captura da tela. Você consegue capturar através do KickMemo e depois você consegue salvar. Ele também tem o KeySlide. O KeySlide seriam mini aplicativos que são executados por cima da tela principal ou de outros apps. Então vou mostrar aqui para vocês o navegador e vou abrir aqui o app de telefone. Ele permite abrir até 2 apps simultâneos. Então está aqui, olha, ele é executado por cima de uma janela. Vamos supor que eu estou com um aplicativo de mensagens aberto, ainda assim esses aplicativos ficam por cima. Eu posso ajustar a transparência deles para poder interagir com o aplicativo de baixo. Posso redimensionar o tamanho da janela, ela pode ficar menor ou maior. E se clicar nesse botão, eu maximizo a janela e ele fica em tela cheia. Vou fazer com o discador também, olha só. Ele vai e passa a ocupar toda a janela. Clicando de novo nesse ícone, ele volta a ser executado em janela. Se eu arrastar ele até o canto da tela, eu transformo o aplicativo em um ícone. Vou fazer o mesmo com o navegador aqui. E quando eu quiser restaurar a janela, eu arrasto ele de volta. E ele volta a ser executado em janela. No início, a LG costumava deixar esses aplicativos habilitados o tempo todo na barra de notificações. E isso acabava ocupando muito espaço e deixando pouco espaço justamente para as notificações. Felizmente agora é possível você, através de um ícone, habilitar ou desabilitar esses aplicativos. Indo aqui na última opção, você pode editar os ícones. Então está aqui todas as opções, você pode habilitá-los ou desabilitá-los da forma que preferir. Pode mudar a ordem deles também, arrastando para cima e para baixo. Clicando aqui na engrenagem, você tem acesso à barra de configurações, ao menu de configurações. Ele possui 4 abas, uma dedicada à rede, onde você vai configurar os 2 chips, o Wi-Fi, as redes móveis, um de som, um de tela, onde você configura a tela inicial, tela de bloqueio, alguns efeitos também, tamanho da fonte, e a aba geral, onde você vai ver as demais configurações, como de aplicativos, armazenamento, versão do sistema. Aqui sobre o telefone nós vemos que tem a configuração da rede dos 2 SIMs e também a configuração comum a ambos. Indo aqui em software, a gente vê que o L80 está utilizando a versão 4.4.2 do Android, a versão KitKat. Clicando em armazenamento, nós podemos ver que o L80 possui 8 GB de memória interna, porém quase metade dessa memória está sendo utilizada pelo sistema operacional. Então estão disponíveis 4,08 GB para instalação de apps, músicas, textos e demais arquivos.
Desses, nesse momento, estão disponíveis 2,31. Já tem alguns aplicativos instalados, algumas coisas que nós baixamos. E ele tem um slot para o cartão microSD. Então dá para você instalar um cartão microSD e liberar um pouquinho da memória interna. Então o L80 possui 4 GB livres para instalação de apps, mas pelo menos ele tem uma boa notícia, que é a possibilidade de mover alguns aplicativos para o cartão microSD. Então vamos pegar aqui e classificar os aplicativos por tamanho. Nós podemos ver que o Dead Trigger 2 está utilizando 465 MB da memória interna. E aqui está marcando 1,4 GB em uso. Vamos clicar aqui e está vendo que tem essa opção mover para o microSD. Vamos clicar nela. Vejam que agora ele terminou de mover para o cartão microSD, tanto que está exibindo a opção mover para o telefone. E vamos ver aqui, olhem só, 1,3 GB em uso. Então é uma forma de você liberar um pouquinho do espaço interno. Ele não move todo o aplicativo para o cartão microSD, mas já move uma boa parte dele e acaba liberando um pouquinho de espaço. Agora vamos dar uma olhadinha no navegador de internet. Ele vem com 2 navegadores, o padrão dele e o Chrome também. Aqui a gente está vendo o teclado dele. Como ele tem uma tela de 5 polegadas, a LG implantou um teclado bem grande com ele. Então ele tem um bom espaçamento de teclas e uma coisa bem bacana é que ele possui uma fileira dedicada a números. Então isso facilita na hora de digitar senhas, por exemplo, onde você pode utilizar números. Então vamos aqui abrir o site do Brasile Geeks. Então está aqui o site aberto. O navegador possui uma boa fluidez, porém ele leva um tempinho para renderizar as páginas conforme a gente está vendo aqui. Ele arrasta, passa um tempinho e renderiza. Eu vou dar um zoom aqui para a gente notar melhor isso. Então está aqui a página montada. Olha só. Aqui está um pouquinho mais rápida a renderização do que quando estava com pouco zoom. Mas ele leva um tempinho para renderizar e também tem essa questão das montagens. É uma coisa que irrita um pouquinho, apesar de ser um navegador rápido. Aqui vamos mudar para o modo paisagem. A rotação dele é rápida, mas notem que ele leva 1 ou 2 segundinhos para poder renderizar a página. Mas não chega a ser um problema. Só fico um pouco surpreso com isso, porque a LG costuma fazer boas otimizações na interface do navegador. E aqui ele está deixando um pouquinho a desejar. Agora vamos abrir o Chrome, que também já vem com o L80. No vídeo de unboxing, o Chrome ele se comportou de forma melhor do que o navegador padrão. Vamos ver se isso vai se repetir aqui na análise testes. Então veja só, realmente o Chrome está se comportando de uma forma mais estável, está rodando de uma forma mais fluida. Aqui fazendo o zoom com efeito de pinça, aqui colocando o navegador no modo paisagem e voltando para o modo retrato. Vejam que até a renderização dele acontece de forma mais rápida do que o navegador padrão. Então eu recomendo a vocês utilizarem o Chrome no L80. Ele está se comportando de forma melhor do que o navegador padrão. Algo interessante do L80 é que pelo formato de tela um pouco mais largo, então isso acaba facilitando a navegação em sites, porque as páginas costumam ser um pouco mais largas e o L80 acaba se beneficiando com isso. Então vejam que a proporção aqui é um pouquinho diferente em relação ao Moto E. O Moto E ele utiliza uma tela no padrão 16:9, que é a mesma da maioria dos demais aparelhos. Aqui eu fiz um zoom utilizando a filmadora para a gente ver com detalhes a tela do L80. Então a gente vê aqui, por causa da densidade de apenas 187 ppi, pode-se notar aqui os pixels com uma certa aproximação. Vejam que os ícones perdem um pouquinho da definição. Não é nada que prejudique o uso. A resolução de 800 por 480 pixels, há 2 anos atrás, ela só estava em aparelhos premium, aparelhos top. É que a nossa exigência aumentou. Hoje em dia é mais comum encontrar aparelhos aí com tela HD, mas como é uma tela LCD com painel IPS e a LG fabrica boas telas, então até que no caso do L80 a gente não
tem a impressão de que é uma tela ruim. Talvez pelo tamanho do L80, que tem uma tela de 5 polegadas, a gente ainda consegue ter uma boa definição, consegue fazer a leitura dos textos, mesmo com o mínimo de zoom. Olha só, aqui já com o navegador padrão, com o mínimo de zoom, a gente não consegue ter definição das letras. Vejam só que tanto as letras quanto as imagens, eles ficam um pouco borrados. A gente não consegue fazer uma boa leitura, precisando fazer um pouquinho de zoom aqui para poder melhorar a qualidade. Agora nós vamos falar um pouquinho do DualSim do L80. Para isso vamos acessar aqui as configurações e a primeira aba. Então ele tem essa opção aqui dedicada chamada de DualSim. Nela vocês conseguem configurar qual chip vai ficar ativo ou não. O ícone do SIM card você pode atribuir valores diferentes, como simplesmente SIM, casa, estrela, escritório, enfim, outras. E pode também trocar o tema de cada um dos chips, só que você só pode escolher entre 2 temas diferentes. Aqui você também pode ativar os dados e escolher a rede de dados padrão, pode ser o SIM 1 ou o SIM card 2. E como é que se faz chamadas utilizando o L80? Então aqui através do ícone telefone, vocês conseguem ver qual chip que está ativo, aqui está mostrando que é o SIM card 1. Clicando nessa tecla capacitiva que é dedicada à troca de chip, você alterna entre o SIM card 1 e o 2. Ele dá a mensagem aqui que é a primeira vez, olhem só, está o SIM 2 ativo e agora eu voltei para o SIM card 1. O mesmo se aplica para as mensagens de texto. Aqui ele está exibindo que a mensagem será enviada pelo SIM card 2, mas basta eu clicar aqui para ele alternar para o SIM card 1. E vejo aqui na parte de cima que ele também fica um quadradinho em volta do chip que está ativo. Aqui o recurso que deve ser um dos grandes fatores para a compra do L80, além do tamanho da tela, é a função de TV digital. Para isso a gente precisa aqui ejetar a antena retrátil e acionar o aplicativo de TV. Vejam que ele também possui um aplicativo de rádio, mas infelizmente ele precisa do fone de ouvido para funcionar, apesar disso não fazer o menor sentido. Ele poderia utilizar a própria antena da TV digital, mas conforme a gente está vendo aqui, não é o que acontece. Ele pede para conectar o fone de ouvido. Mas enfim, está aqui, vamos acionar a TV. Ele funciona tanto no modo paisagem quanto retrato. Ele está sintonizado na Band. Vamos aumentar um pouquinho o som para vocês verem. A divisão de homicídios investiga também a morte de Natália Araújo Cunha, de 24 anos, A gente pode controlar o volume através do botão físico ou deslizando o dedo aqui na lateral direita para baixo e para cima. Olhem só. O volume dele é bem alto, vou mostrar para vocês um pouquinho. Mas o reforço no patrulhamento não se repetiu hoje. Nossa equipe percorreu as ruas no entorno da favela e não encontrou policiais. Mesmo ele possuindo alto-falante traseiro, a gente tem um bom volume aqui, conforme vocês puderam ver. E deslizando aqui no lado esquerdo, para baixo e para cima, você consegue controlar o brilho do aparelho. Então, tanto o volume quanto o brilho você consegue controlar na própria tela. Aqui no modo retrato, você tem uma lista dos canais que você pode sintonizar. Ele leva mais ou menos entre 3 e 4 segundos para fazer a troca do canal. A recepção de sinal dele é muito boa. Alguns aparelhos que nós testamos aqui nessa sala não funcionaram os canais. Vários deles nem sequer conseguiu sintonizar um canal. E aqui a gente está vendo que o L80 conseguiu sintonizar vários. Não sei se isso está acontecendo de uma forma geral, se eles estão melhorando a recepção dos sinais dos aparelhos. Mas vejam que no caso do L80 tivemos um bom resultado. Dessa forma você também consegue mostrar a lista de canais. Clicando aqui nesse i, você consegue ver a grade de programação, então consegue ver quais são os próximos programas. Clicando em um deles, você vê a hora de início, término. Ele tem todo acesso à grade e essa grade de programação é fornecida pela emissora. Então está aqui.
Se você quiser gravar o programa, basta você clicar em programar, ele te dá a opção de assistir, então ele vai te alertar na hora do programa e vai permitir que você assista, que você não perca o programa, ou você pode simplesmente gravar para assistir depois. Então aqui eu programei, ele vai deixar programado e assim que der o horário de 21h10, ele vai iniciar a gravação. Aqui ele está contando com a grade de programação, se tiver algum atraso ele vai gravar depois, ou se começar antes o programa ele vai gravar antes e vai gravar os comerciais também. Clicando nessa tecla você consegue já gravar de imediato. Aqui esse botão permite você capturar uma screenshot da tela, então tá vendo aqui, eu consigo capturar fotos da tela. E nesse último botão você tem acesso às gravações. Ele tem alguns ajustes, como o tamanho da tela, programações reservadas, desligamento automático, ajuste da TV. Dá para você habilitar ou desabilitar o suporte a legendas. Dá para você escolher entre o áudio principal e o secundário também. Então tem bastante recursos a TV, ela faz a mudança de canais entre 3 e 4 segundos e tem uma boa recepção, sinal acima de outros aparelhos que a gente testou antigamente. Aqui eu mostrei para vocês o NoCon, que é um comando onde você dá 2 toques na tela, ele desativa a tela. E para ativá-la também você faz com 2 toques. Mas a LG implantou o NoCode. E o que é o NoCode? O NoCode é o NoCon, mas com uma pitada de segurança. Por quê? Você tem que fazer os toques na tela, mas você tem que fazer uma sequência correta para que ele possa desbloquear o aparelho. Então vamos bloquear a tela. Para bloquear a tela continua da mesma forma, 2 toques. Mas para desbloquear, vejam que o NoCon não funciona mais. Agora se eu fizer aquela sequência que é o X, ele desbloqueia a tela. Então dessa forma você consegue configurar um código e evitar que as pessoas desbloqueiem o seu aparelho, a não ser que saibam esse código. Além disso, ele tem alguns controles de gestos, como por exemplo silenciar a chamada recebida, adiar o para-alarme quando você vira o dispositivo para baixo. Ele também possui aqui o modo de operação com uma mão só. Agora vamos dar uma olhada na câmera. Ela tem 8 megapixels e apesar de ter a mesma resolução do L90, ela não tem a mesma qualidade. É uma câmera de qualidade inferior ao L90. E acredito que seja a mesma câmera do L70, pelas características dela. Vejam que ele tem multifoco e também você pode focar tocando na tela. Clicando aqui em configurações, vocês podem ver que é possível configurar a resolução para até 8 megapixels no formato 4x3 e tem essa resolução de 6 megapixels na proporção 5x3, que acreditamos ser a proporção da tela do L80. Ele tem disparo por comando de voz, então você pode acionar a câmera aqui com os comandos, LG. E tem outras funções aqui para você controlar o nível de balanço de branco, o brilho, acionar o temporizador. Tem várias opções aqui. Aqui mudando a câmera traseira para o modo de filmagem, podemos ver aqui que ele consegue gravar na resolução WVGA no máximo, 800 por 480 pixels. Então uma resolução bem baixa, ela está abaixo de HD. É a mesma resolução que consegue gravar a câmera do L70. Então aqui a gente vê que realmente tudo indica que é o mesmo sensor. Esperava-se mais da câmera do L80. Se tivesse o mesmo sensor do L90 seria ótima essa câmera. Não que ela tenha uma gravação muito ruim, mas ela, na nossa opinião, ela não é suficiente para substituir uma câmera compacta. Felizmente você consegue tirar fotos enquanto filma, é um bom recurso esse, é um recurso bem útil também. Dá para você dar zoom durante as gravações, mas não dá para focar tocando na tela. Você consegue pausar e dar continuidade, mas não dá para ajustar o foco tocando na tela. O foco aqui ele ocorre de forma automática. Aqui passando para a câmera frontal, ela tem uma resolução VGA apenas, então é uma câmera bem simples. Ela filma e tira fotos em até 640 por 480 pixels.
É uma resolução muito baixa. Digamos que essa câmera ela só realmente é útil para videochamadas, não é indicada para selfies, a qualidade não vai sair muito boa. Aqui agora nós vamos rodar alguns testes de benchmark, começando pelo quadrante. Aqui a gente está vendo o desempenho do L80. Ele tem um chipset Snapdragon 200, processador dual-core de 1,2 GHz, um ARM Cortex A9 e 1 GB de memória RAM e GPU Adreno 302. GPU Adreno 302. É o mesmo hardware do Moto E, por exemplo. Então acreditamos que ele vai ter um desempenho mais ou menos nessa categoria. E é isso aí, pessoal. Esta foi a análise e testes do LG L80, um smartphone da linha L3. Como principais diferenciais, o L80 possui suporte a 2 chips simultâneos e também TV digital no padrão OneSeg. Algo que gostamos bastante nele é sua aparência diferenciada em relação ao restante da linha L3. Todos os aparelhos da linha L3 são bastante parecidos, mas o L80 é mais diferente e digamos que ele é até mais bonito, talvez pelo formato um pouco diferenciado da tela, pelo fato da tela ser mais larga. A tampa traseira também é um pouco diferente. Nós gostamos bastante da aparência do L80. Algo curioso em relação ao L80 é que mesmo possuindo um hardware inferior ao L90, e mesmo assim ele custa mais caro que o L90, talvez pelo fato da TV digital. O preço sugerido do L80 é de R$ 949, um valor um tanto caro para esse produto. Mas felizmente é muito fácil encontrar o L80 por um preço bem abaixo disso. É possível e até fácil encontrá-lo por R$ 800, e se você garimpar bem, procurar bem aí pela internet, você consegue achar ele até por uns R$ 750. Então não está difícil comprar o L80 por um preço bom. Então se você faz questão de um aparelho dual chip com TV digital e uma tela de 5 polegadas, o L80 pode ser uma boa opção para você. Como principais concorrentes nós temos o Galaxy Gram 2 Duos, que tem uma tela também de 5 polegadas e ele exibe TV digital no padrão HD, porém ele custa aí por volta de R$ 1.200. E temos também o Gram Neo Duos, que está na mesma faixa de preço do L80, entre R$ 850, R$ 900, e que traz TV digital no padrão OneSeg, tela de 5 polegadas e também suporte a 2 chips. Se compararmos o L80 com o Gram Neo Duos, o L80 tem uma tela com qualidade melhor, o desempenho de ambos é parecido. Curiosamente, a câmera do L80 ainda é um pouco melhor do que a do Gram Neo Duos, e o Gram Neo Duos tem uma vantagem de conseguir exibir a TV digital em uma janela. Você consegue colocar ela em janela e conseguir interagir com outros aplicativos. Ambos os aparelhos têm desempenho, funções e preços bem semelhantes e fica meio que no gosto pessoal. Ambos são opções muito boas para quem quer TV digital e dual chip, tudo isso numa tela grande. E se vocês não se importarem com uma tela um pouco menor, temos aí uma terceira opção, que é o Moto E com TV digital, o Moto E DTV. Ele está saindo R$ 599, ou seja, um preço bem mais em conta, e tem o mesmo desempenho do L80, porque ele tem também o chipset Snapdragon 200. Ainda tem a vantagem de ter o Android praticamente puro. Então o Moto E é bem mais barato do que o L80, mas isso não acontece à toa. O Moto E não possui câmera frontal e a sua câmera traseira de 5 megapixels não possui flash de LED e sequer possui foco automático. Então é uma câmera bem inferior à do L80. Então podemos chegar à conclusão de que se você encontrar o L80 por menos de R$ 850, ele é uma boa opção. Você estará levando um aparelho dual chip, com TV digital, processador dual-core, boa autonomia de bateria e uma tela de 5 polegadas com painel IPS. E é isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Compartilhe também esse vídeo e ajude o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e a trazer novos produtos para mostrar para vocês. Um abraço a todos e até a próxima!